E voltamos esta semana com o pioneiro em reestruturação de dívidas no Brasil, Lazar Alfon, fundador da empresa HSA. Essa semana vamos falar sobre recuperação judicial, Lazar. Opa, tudo bom? Eu estava vendo os indicadores aí, 1.098 processos de recuperação judicial de janeiro a julho de 2016, mais de 75% de crescimento nesse indicador triste em relação a 2015. Qual é o índice de sucesso dessas recuperações judiciais, Lazar? Olha, nas últimas estatísticas do Serasa, eles dizem que 90% dos processos de recuperação judicial acaba na falência da empresa. Ou seja, apenas 10% das empresas se recuperam. E quais são os cenários tão danosos que levam a um indicador tão grande desse? É a fragilidade com que a empresa inicia o processo de recuperação judicial. Tarde, é isso? Tarde. Por quê? Porque ela, por uma questão de vaidade, de otimismo, que é uma característica do empresário, ela sempre acha que com o tempo o problema vai ser solucionado, né? E com o tempo a empresa vai deteriorando seus ativos, ela vai perdendo seu caixa, ela vai reduzindo seus estoques, ela vai perdendo seu crédito e pior do que isso, ela vai dando garantias aos credores que excluem uma boa parte dos credores do processo de recuperação judicial. Então, quando ela perde a recuperação judicial, boa parte dos seus credores não é afetado pela recuperação, ele vai ter que continuar pagando, né? Então, acho que a demora é o principal fator. Quais são os cenários básicos que um juiz avalia para ver se ele permite ser instalado o processo de recuperação judicial ou não? Hoje, a recuperação judicial, diferente da antiga lei de concordatas, que era de 1945, né, o juiz não faz mais essa avaliação. A única avaliação que o juiz faz é se a empresa juntou a documentação necessária. Protocolo. E se ela está constituída legalmente, né, e não tem esses impedimentos legais para pedir recuperação judicial. A recuperação judicial, se é que tem alguma coisa bonita na recuperação judicial, é justamente uma negociação livre entre credores e devedores. O juiz apenas homologa aquela decisão. Mas o nível de endividamento de fato, qual é esse gatilho? Como é analisado esse processo de ele estar com endividamento de X milhões, mas fatura tanto por mês, por trimestre, por ano? Existe essa base de vou conceder ou não vou conceder? Não, para o juiz não. Por quê? Porque você pode hoje numa recuperação judicial negociar um desconto na dívida de 20%, 30%, 40%, 50%. Então, e a Assembleia que vai decidir isso. Então o juiz não tem de antemão como saber se a empresa vai sobreviver ou não. Pode ser que com aquele tamanho de dívida ela não sobreviva, mas aquela dívida reduzida em 30%, 40%, 50% permite a empresa sobreviver. Como a base dessa lei de recuperação judicial é a preservação da empresa e dos empregos, né, o juiz de pronto não vai decidir pela não concessão, a não ser que a empresa não tenha a documentação legal para iniciar o processo, que é a documentação de uma empresa, de funcionamento de uma empresa. Qual o momento de buscar uma recuperação judicial? O primeiro gatilho que o senhor, com toda essa carreira, aconselharia? É quando você começa a ter dificuldade para o abastecimento da empresa. Quando você começou a ter dificuldade para comprar matéria-prima, passou a comprar matéria-prima de fornecedores alternativos, isso vai acabar encarecendo o custo da empresa e inviabilizando a operação, porque aí vai deteriorando ainda mais a situação, né? Então, assim, enquanto você tiver crédito com fornecedores, eu acho que você pode renegociar suas dívidas com os outros credores, né? Porque o fornecedor, ele é o pulmão da empresa. Se não tiver fornecedor, não tem receita. Se não tiver matéria-prima, não tem receita, né? Tá? Se não tiver estoque, não tem receita. Então, acho que sim, acho que o sinal vermelho mesmo, assim, olha, agora eu vou ter que pedir recuperação, é quando você começa a não ter mais crédito com seus fornecedores. E geralmente não é o que acontece, né? Eles deixam avançar muito no tempo e no espaço e chega um momento que o fluxo de caixa, entre pagar e receber, você não tem mais condição e daí diz, agora vou procurar ajuda, né? Já, que é o tarde demais. É o tarde demais. Sim, acho que 70% das empresas que nos procuram chegam nesse estágio, né? Aí tem que fazer todo um trabalho de recompor isso para depois pedir recuperação judicial. Terça-feira mesmo eu voltei de uma viagem, assim, a empresa queria pedir recuperação judicial, eu falei, mas se vocês entrarem agora, vocês vão falir. Nós vamos ter que fazer todo um trabalho de reestruturação desse capital de giro,
buscar recompor os estoques, fazer os ajustes que a empresa precisa para depois pedir a recuperação judicial. Esse processo talvez vai levar mais aí uns 40, 50, 60 dias. E um prazo médio para uma recuperação judicial se efetivar de fato dentro de uma empresa de 2 a 3 anos? Qual é esse prazo? A aprovação? Não a aprovação, o processo instalado. Com quanto tempo, de fato, a empresa vai olhar para trás e dizer: eu implantei a recuperação judicial e estou conseguindo sair da crise? Legalmente, isso seria em até 24 meses do pedido. Tanto que a lei diz que, passado 24 meses da aprovação do plano de recuperação judicial, a empresa deixa de estar em recuperação judicial, mesmo que tenha dívidas para pagar nos próximos 10 anos. Tá? 24 meses e um minuto, bem-vindo à vida como ela é. Acabou, exatamente. Tirou um novo cadastro, um novo CPF, um novo CNPJ, né? Tá? Esse é o prazo legal, né? Na prática, né, a Assembleia não acontece nos 180 dias que a lei prevê, né? Até porque o nosso judiciário é lento e a gente tem uma série de complicadores, mas eu diria o seguinte, que 3 anos a empresa começa a vida nova, né? E o gestor, que até por, às vezes, uma questão de falta de planejamento, uma estratégia ultrapassada, uma questão profissional de obsolescência mesmo. Aquele modelo de gestão não deu, me levou a uma recuperação judicial. Eu implantei a recuperação judicial e continuo fazendo o processo de gestão. Onde vai dar isso? Vai dar na falência, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, assim, apesar de 90% dos casos que a gente atende são sem usar o instrumento da recuperação judicial, nos 10% dos casos que a gente faz a recuperação judicial, eu diria que a recuperação judicial é uma grande escola. Tá? Obriga o empresário a mudar seus conceitos de administração. Por quê? Porque ele mensalmente vai ter que prestar conta para um juiz, apresentar seu balancete, apresentar suas projeções, né? E vai ter um administrador judicial olhando isso, né? Como você apresenta um plano futuro em juízo, né, você fica na obrigação de cumprir aquele plano. Então, quando você não está em recuperação, você pode fazer uma projeção, não cumprir, que não acontece nada. Mas na recuperação, não. Tá? Se você não cumprir, você perde a credibilidade muito mais rápido do que se você não estivesse sob a tutela do judiciário, né? E aí sim é um caso que o juiz pode interferir. Porque ele entender assim, olha, a empresa projetou faturar tantos milhões, dá tanto de resultado, não está dando. Ela vai colocar esses credores em risco. Né? Ela ou pode decretar a falência, ou pode decretar, nomear um gestor judicial. Resumindo, entrou no processo de recuperação, mude o planejamento, faça uma adequação de estratégia e seja disciplinado. E tem a obrigação de ganhar dinheiro. Né? Simples assim. Simples, né? Como dizia o falecido comandante Rolim, né? Diz que a boa forma para você ganhar dinheiro é ter um bolso fundo e um braço curto, né? Na empresa a mesma coisa, não gaste todo o caixa da empresa, sempre preserve algum caixa. Muito obrigado, foi extremamente enriquecedor, Lázaro. Prazer. Estamos à disposição aí e tenho certeza que muitos internautas vão visualizar por causa desse assunto, ser um assunto aí do momento extremamente delicado para o brasileiro. Obrigado. Hoje eu falei com Lázaro Alfon, criador da HSA, uma empresa que há 22 anos implantou a reestruturação de passivos no Brasil, e nesse segundo bloco o tema foi recuperação judicial.